ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fraude. Ministério Público do Estado desvenda esquema de corrupção que envolve servidores do Corpo de Bombeiros. Ligações de telefone fixo no Amazonas vão ficar mais baratas a partir de amanhã. Estoque de sangue baixo preocupa o Hemocentro do Amazonas neste carnaval. Lei seca. Fiscalizações vão ser intensificadas em Manaus. No esporte, os gols da Copa Verde Nacional empata em Belém com o Remo e está vivo na disputa por uma vaga na semifinal. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Ministério Público desvendou um esquema de fraude que envolve servidores do Corpo de Bombeiros. Laudos de vistoria foram emitidos de forma irregular. De acordo com o MPE, o esquema funcionava com laranjas. Oficiais, peritos e militares do Corpo de Bombeiros tinham empresas fantasmas que prestavam serviços de consultorias e elaboração de projetos e planos de prevenção e combate a incêndio. E eram os próprios donos que emitiam um laudo de vistoria, mesmo com irregularidades. 11 pessoas foram denunciadas pelo MPE, entre elas o capitão Andrei Barbosa Costa, chefe do setor de análise, e o coronel Carlos Bacelar Martins, subcomandante da corporação. Esses oficiais, na verdade, eles são proprietários de empresas que fazem os projetos para esses empreendimentos comerciais se adequarem às normas. Então, na verdade, essa fiscalização feita por esses oficiais era uma coisa de fachada, porque eles estavam vistoriando o projeto que eles mesmos tinham feito. Então isso é gravíssimo. Outro serviço prestado era o de brigada de incêndio. A empresa funcionava na casa do coronel, mas como não havia espaço suficiente, os trabalhos eram feitos na sede do Corpo de Bombeiros. Outras 4 empresas faziam o mesmo esquema. Uma delas fica nesta área do São Jorge. Ela iniciou com contratos no valor de R$2.000, mas já chegou a arrecadar 2 milhões com o esquema. Este shopping, localizado em área nobre da cidade, foi um dos clientes. Ele foi inaugurado e só 2 dias depois foi feita a vistoria. Quem não contratasse os serviços da quadrilha tinha problemas em obter os licenciamentos. Como os projetos foram feitos pelas empresas dos próprios vistoriadores, há a possibilidade desses empreendimentos não se adequarem às normas, já que tudo estava em casa, feito por eles mesmos. Estima-se que mais de 100 empresas tenham sido vítimas do grupo, entre elas todos os shoppings da cidade, empresas do Polo Industrial de Manaus, escolas e faculdades particulares e ainda órgãos públicos. A quadrilha vai responder por prevaricação, advocacia administrativa, corrupção e formação de quadrilha. A pena pode chegar a 200 anos de prisão. O Ministério Público fez recomendações ao governo do estado e prefeitura que façam novas vistorias nas empresas que eram clientes da quadrilha e pediu o afastamento dos servidores de seus devidos cargos. O crime de lavagem de dinheiro também é investigado. Nós constatamos uma empresa e dentro dessa empresa nós apreendemos computadores que não tinham absolutamente nada. Dentro da CPU, não havia nada em relação a essa empresa. O que havia era apenas informações e dados do Corpo de Bombeiros. As denúncias foram encaminhadas ao Tribunal de Justiça, que deve ouvir todos os envolvidos. Em nota, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros informou que vai aguardar o posicionamento da Justiça para tomar providências e que não compactua com irregularidades na prestação de serviços. Informou também que, se for comprovado o envolvimento dos servidores, eles serão punidos. As obras de recuperação das ruas do Polo Industrial de Manaus começaram, mas elas ainda não chegaram à Rua Palmeira dos Miritis, no Distrito 2. As chuvas dos últimos dias deixaram este trecho da Rua dos Miritis ainda pior. A gente tem medo mesmo, só que é o lugar mais perto que tem, mais próximo que tem para passar esse aqui. A pista afundou pelo menos mais 5 centímetros. Há muita lama e os carros passam com dificuldade.
A área chegou a ser interditada, blocos de concreto foram colocados para impedir a passagem dos veículos, mas os próprios motoristas e moradores retiraram. A rede de contenção também está no chão. A interdição dessa rua deve prejudicar todo o Distrito Industrial 2. Pelo menos 50 empresas ficam nessa área e a produção pode vir a ser comprometida. Isolado, se for por aqui fica isolado. Só os carros pequenos se arriscam. Quase não se vê mais carretas por aqui. O problema já havia sido mostrado no Jornal em Tempo na semana passada. Pelo menos 5 trechos correm risco de desabar no Distrito Industrial 2. A Secretaria de Infraestrutura do Estado já levou o caso à Superintendência da Zona Franca de Manaus, que, segundo o governo, é a responsável pela recuperação. Mas ainda não há previsão para o início das obras neste trecho. E uma universitária foi atropelada na Avenida Constantino Neri por um motoqueiro sem habilitação. Estudantes fizeram uma manifestação e chegaram a fechar a via. O protesto é um apelo. Mais ou menos uns 10 anos que estamos solicitando uma faixa para cá, para Constantino Neri, e não toma providência. Nem o Estado, nem o governo, ninguém. A gente tem que estar acenando ele no respeito a gente. Então queremos uma faixa aqui para a gente atravessar. O motoqueiro Fabrício Chaves, que não é habilitado, passava na faixa azul quando foi desviar de um carro e bateu na estudante Cíntia Assunção, que esperava para atravessar no meio-fio. A moto foi recolhida para o parqueamento do Detran. Segundo a presidente da faculdade, os atropelamentos são frequentes. Os alunos precisam de ter segurança para atravessar aqui em frente à faculdade. Nesses últimos 2 meses já foram 6 atropelamentos. O motociclista foi encaminhado ao João Lúcio, já universitária, para o 28 de agosto. Na semana passada, outra estudante também foi atropelada na Constantino Neri. Ainda hoje, em meio à greve e incertezas, o Suframa completa 47 anos. E a gente mostra também Nacional volta de Belém com um empate e com chances de classificação para a semifinal da Copa Verde. Já já.